Boa tarde a todos. É com grande prazer que aqui nos encontramos mais uma vez para o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, em face da situação que nós estamos enfrentando com o coronavírus, nesse isolamento, né? E hoje nós vamos ler o capítulo, aliás, antes de começarmos a ler, vamos fazer uma prece, elevando o nosso pensamento ao alto e pedindo a Deus nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre Divino, a Maria de Nazaré e a toda a direção espiritual da Casa do Caminho, que nos sustentem, nos amparem, nos abençoem, para que possamos ter intuições, ser inspirada por esses valorosos amigos espirituais que nos assistem, para podermos falar deste Evangelho que nos traz a consolação de nossos espíritos imortais. E assim, Senhor, que seja em nome de Deus, pedimos a permissão para iniciarmos o estudo do Evangelho na tarde de hoje. E assim seja, graças a Deus. E hoje é o capítulo 17, que trata de um capítulo de sede perfeitos, e o subtítulo, Parábola do Semeador. Nesse mesmo dia, Jesus, tendo saído de casa, sentou-se à beira do mar, e logo juntou-se em volta dele uma grande multidão, de tal sorte que foi preciso entrar numa barca, onde se sentou, e todo o povo permaneceu de pé na praia. Ele então disse muitas coisas por parábolas, falando: Aquele que semeia saiu a semear, e enquanto semeava, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e as aves do céu vieram e a comeram. Naturalmente, essa semente foi jogada ao longo do caminho, como elas não tinham profundidade, as aves do céu vieram e a comeram, né? Esses daqui são aqueles que escutam a palavra de Jesus com muito entusiasmo, mas logo as coisas desse mundo os distraem e tiram o foco de se reformarem. Uma outra parte caiu em lugar pedregoso, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque a terra onde ela estava não tinha profundidade. Mas saindo o sol, queimou-se e, como não tinha raiz, secou. Então, esses daqui são aqueles que ouvem, se admiram, mas que em poucos minutos as coisas da matéria, as diversões, as distrações, o tiram desse caminho. Outra parte caiu sobre os espinhos, mas quando os espinhos cresceram, elas a sufocaram. Esses daqui são aqueles que ouvem com muito entusiasmo, mas que logo que tudo que é curiosidade sobre os fenômenos os tiram, não trazem para eles aquilo que lhes agrada, eles abandonam a palavra de Jesus. Outra, finalmente, caiu em boa terra e frutificou. Alguns grãos produziram 100 por um, outros 60 e outros 30. Que ouça aquele que tiver ouvidos para ouvir. Está no Evangelho de Mateus, né? Aqui eles até tem uma coisa aqui que eu já até falei um pouquinho, né? Que é aqueles que primeiro ouviram, foram aqueles que receberam a semente ao longo do caminho, mas não fizeram nada para se movimentar. Aquele que recebeu no meio do caminho, entre as pedras, é o que escuta a palavra, mas que não faz nada para se modificar e logo abandona aquilo que lhe foi motivo de atenção. Aí a gente vai até falar uma coisa aqui, que eu li no livro Parábolas de Jesus, que é segundo o dicionário Aurélio, a definição de parábola é uma narração onde o pensamento é exposto sob forma figurada e o conjunto de elementos evoca, por comparação, outras realidades de ordem superior. Quer dizer, a parábola é então um dos termos de uma comparação. Por quê? Jesus tinha que falar dessa forma naquela época, porque de acordo com
os espíritos que estavam habitando o orbe naquele momento só poderiam compreender dessa forma, porque se Jesus trouxesse tudo aquilo que hoje nós sabemos com a doutrina espírita, ela não teria vingado, né? Então a gente sabe que foi necessário, então, falar-se por parábolas. Aí eu vou ler aí o item 6, né? A parábola do semeador representa perfeitamente as diversas formas que existem de se poder aproveitar os ensinamentos do Evangelho. Aí, o que o Evangelho está querendo nos trazer? Que nós somos espíritos imortais, filhos de um Pai misericordioso que nos criou por amor e quer que sejamos felizes. Mas não na felicidade da forma que a gente imagina, mas em amar a Deus de todo o nosso coração, amar o nosso próximo como a nós mesmos. E Jesus nos ensinou mais uma coisa, que a gente não devia perdoar aqueles que nos ofenderam uma vez, mas 70 vezes, 7 vezes, ou quantas vezes fossem necessárias. E aí a gente sabe que Jesus nos ensinou até a amar os nossos inimigos. E a gente fica assim, um contrassenso. Como é que eu vou amar aquele que quer me prejudicar, aquele que quer não me quer bem? Aí a gente pensa em Jesus. Jesus, quando aqui esteve, ele nos deu exatamente a receita para que nós pudéssemos caminhar de acordo com as suas pegadas. Ele nos mostrou que ele foi condenado, foi julgado, não emitiu nenhuma palavra, não ofendeu aqueles que estavam ali apedrejando, falando impropérios. Por quê? Porque ele vinha nos trazer uma boa nova que é o Evangelho. E aí, para complementar, a doutrina veio e nos trouxe tudo isso, renovando aquilo que Jesus nos ensinou. Mas se a gente for perceber bem, até hoje a gente sabe muita coisa, mas na realidade a gente não pratica. Às vezes a gente tem, dentro do nosso próprio lar, aqueles que não pensam como nós. É difícil de conviver? Sim, é difícil, porque nós não somos perfeitos. Mas aí a gente pensa no homem de bem. O homem de bem é aquele que faz todos os esforços para domar as suas más tendências, que procura amar os seus semelhantes da forma que eles são, não julga, não compromete, mas ele dá, sim, todas as oportunidades necessárias para aquele que está do nosso lado, através da nossa exemplificação deste Evangelho, que é a doutrina do Cristo, é a lei do Pai, para que a gente possa ter a condição de compreender e conviver de maneira pacífica. Se a gente for olhar, esse mundo está tão cheio de tribulações, tão cheio de imperfeições, mas a gente precisa pensar numa coisa. Se eu escolhi a doutrina espírita como o roteiro do meu espírito, lá estão contidos todos os recursos necessários para que eu possa me modificar, porque eu não vou modificar o outro, não. O outro é problema dele, porque nós somos espíritos, cada um está numa faixa evolutiva, cada um tem uma compreensão da vida, cada um acredita naquilo que acredita, né? Mas todos nós estamos, sim, inseridos neste grande hospital, escola e oficina de nossos espíritos para nos reformar. Não para reformar o outro, para nos modificar, para sermos melhores. Amar, compreender, aceitar e caminhar. Porque todo o tempo foi isso que Jesus nos ensinou. E essa parábola, ela vai trazendo, sim, todos os recursos necessários para que a gente possa compreender que as dificuldades existem, sim, para o nosso crescimento. Que Deus não quer nos punir, mas o que Ele dá? As ferramentas necessárias para que a gente mude o nosso pensamento, os nossos atos e os nossos sentimentos. Porque foi isso que o tempo todo Jesus veio e nos ensinou.
E se a gente for ver a literatura espírita, a gente vê histórias de espíritos que tiveram grandes oportunidades, vieram, reencarnaram e às vezes não aproveitaram nada. Então, mas que a gente possa, nós que estamos dentro da doutrina, com todo esse conhecimento, fazer a nossa parte para que a gente possa sair melhor dessa vida do que quando a gente aqui entrou. E vamos ver, Bezerra foi um espírito assim tão devotado ao próximo, né? Ele era assim desprendido de todas as coisas da terra. Aí a gente vê, compreende que todos têm oportunidades iguais, mas que cada um aproveita de uma forma. Mas a gente não está aqui para criticar ninguém, mas a gente está aqui para mostrar que é possível, quando se tem a vontade de escutar as lições do Evangelho, refletir sobre o que elas nos querem dizer e fazer a nossa parte. Porque nós estamos aqui é para isso, para evoluir, para melhorar. E se a gente quer que o planeta evolua, nós temos que começar a fazer a nossa parte com boa vontade, com coragem e com determinação, para que o bem e a paz se façam na Terra. Eu estava falando de Bezerra e depois desviei do assunto, mas Bezerra foi assim um espírito que passou pelas dificuldades, passou por todas as vicissitudes, mas ele conseguiu vencer a si mesmo. Foi numa encarnação só que ele conseguiu? Não. Por isso que a gente tem que escutar a palavra do reino de Deus em toda a sua glória, em todo o seu poder, em toda a sua sabedoria e fazer a nossa parte. Porque somos, sim, abençoados por essa doutrina, que vai nos dando a condição de melhorar, de progredir e de renovar. E se nós queremos a paz junto a nós, como a gente vai construir essa paz? Pacificando os nossos corações, aceitando tudo aquilo que está no nosso entorno de uma forma equilibrada, sabendo que tudo está certo, no lugar certo e com as pessoas certas. E que essa parábola toque o nosso coração para que a gente se perceba. Será que eu sou a semente que caiu no meio das pedras e logo os encantos da terra, os encantos dessa vida me tiraram do caminho reto? Será que eu sou aquela semente que foi caída no meio dos espinhos, mas que não tinham profundidade e logo que o sol se levantou, crestou e me tirou a fé? Ou será que eu sou aquele que estou em busca dos fenômenos, mas não estou na parte moral, na parte que me toca, essa minha parte na obra da criação? Ou eu sou aquela semente que estou aproveitando os recursos que Deus nos enviou através de todas essas lições que nos trazem, sim, muita paz, muita leveza no coração e com certeza que a gente tem, sim, um mestre que nos ensinou o caminho do bem e fale que nós é que temos que fazer a nossa parte. Porque acho que nós já estamos atrasados diante desse contexto que a vida nos apresenta para oferecer as oportunidades necessárias. E assim, meus irmãos, que a gente possa aproveitar, sim, esses momentos de isolamento, tomando todos os cuidados necessários para a nossa proteção, mas para a proteção daqueles que convivem conosco. E quando nós tivermos que sair, tomar também todos os cuidados para que a gente não contamine e nem possa se contaminar com esse vírus que não é brincadeira. Porque tudo existe, tudo tem uma razão de ser. E eu acho que esse vírus veio para nos mostrar que nós temos que ter humildade, que nós temos que ser fraternos, que nós temos que ser solidários, não só no papel, mas nos atos, junto àqueles que necessitam, junto àqueles que sofrem, e mostrar também da responsabilidade de todos nós diante do papel da vida, que é a gente ajudar-se mutuamente, né?
E aí a gente vai vendo, sim, que o nosso dever, a nossa obrigação é exatamente fazermos a vontade do Pai, porque o Pai sabe o que é melhor para nós. Então, nós temos que aprender a agradecer a dor, a alegria, a saúde, a doença e tudo que nos rodeia. Porque diante de tudo isso que nós estamos recebendo, nós seremos cobrados por isso. Não tenhamos dúvida quanto a isso. Porque no próprio Evangelho nos diz, muito será dado, muito será cobrado daquele que muito recebeu, né? E aí a gente percebe que toda essa doutrina, ela vai pontuando sim. O que nós estamos fazendo das dádivas que o Senhor nos concede na vida para podermos sim ser melhores a todo dia. Meus irmãos, não é fácil não, mas com boa vontade nós conseguiremos. Que Deus nos abençoe sempre, para que a gente possa estar ligado sim a todos os recursos que a doutrina nos traz, procurando fazer o nosso melhor, procurando sim também estar junto àqueles que não podem, de certa forma, estar nos lugares públicos, orar sim uns pelos outros, orar por aqueles que se encontram nos leitos de dor e orarmos por nós mesmos, né? Porque o Pai não abandona ninguém. Se um pai da terra, com todas as suas dificuldades, com todas as suas imperfeições, ele ama seu filho de todo o coração e faz o melhor por ele, quanto mais nosso Pai que está nos céus, que olha por todos nós e sabe daquilo que nós necessitamos. Então vamos ter fé, vamos ter esperança, vamos ter confiança, que nós também estamos assim com uma espiritualidade que nos assiste, que nos direciona, que nos orienta e nos dá todas as condições para que a gente possa permanecer de pé, com fé e alegria. E assim, meus irmãos, eu espero que eu tenha conseguido trazer alguma coisa deste capítulo para vocês, sabendo que uma árvore boa não dá maus frutos e uma árvore má não pode dar bons frutos. Que nós sejamos a árvore que acalenta, que acolhe, que sustenta, que ampara e que protege sempre. E que Deus nosso Pai, possa abençoar a humanidade inteira, nossa família maior. Abençoar a todos aqueles que nesse momento fazem chover farpas de angústia, de sofrimento e de dor. Que o Senhor se apiede de cada um no instante do seu resgate. Porque todos nós estamos num planeta de provas e expiações, fazendo o nosso aprendizado. Sabemos da lei de causa e efeito, porque tudo aquilo que nós emitimos para o universo retorna com a mesma força com que levamos para ele. Então, que o amor seja a nossa bandeira de luz, que a fraternidade seja o nosso pensamento e sentimento, e que nós possamos estar sempre cada vez mais fortes, cada vez mais esperançosos de que tudo isso vai passar e retornaremos ao convívio novamente na casa do caminho para nos confraternizarmos e para nos abraçarmos. Que Deus, Jesus e Maria de Nazaré envolva a cada um na fé, na paz e na esperança. Um abraço a todos, fiquem com Deus.